Vamos lá, queridos. Quero pedir para que você abra sua Bíblia comigo na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11. Hoje nós estamos na porção final desse capítulo 11, que são os versos 33 a 36. E nós começaremos a expor esse trecho hoje, e haverá ainda 2 outros sermões, nos quais estaremos expondo esse trecho, tá? Esse é um trecho muitíssimo importante dessa epístola de Paulo, e que tem um significado importantíssimo para nós entendermos como o Evangelho nos impacta e como nós reagimos diante do Evangelho, tá? Deixe sua Bíblia aberta aí. Antes de eu começar a exposição, eu preciso dar um panorama para você entender em que consiste esse texto e por que ele está neste lugar que ele está. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tá legal? Eu acho que eu estou só sem retorno. Me dá um pouco... Aí não tá bom, não? Me ajude aí. Quem é que pode me ajudar no som ali? Isaac? Cadê você, Isaac? Cadê o nosso Isaac? Opa, o Joel está lá. O Joel manda bem aí. Beleza, obrigado, Joel. O retorno já melhorou. Aí atrás está bom agora? Estão me ouvindo bem aí atrás? Melhorou aí atrás? Então tá ótimo. O retorno já ficou perfeito. Bom, vamos lá então, queridos. Preste bastante atenção. Nós viemos de Romanos e passamos pelos 2 grandes blocos de Romanos. O bloco primeiro, do capítulo 1 a 8, que fala sobre o Evangelho. Eu estou expondo toda a epístola de Paulo aos Romanos. Hoje é o 60º sermão, sermão de número 60. E nesse sermão de número 60 nós chegamos aqui a esta porção, Romanos 11, 33 a 36, tá? O assunto deste evangelho de Paulo aos Romanos é o que Deus fez para realizar a salvação dos homens e o que Deus quis fazer ao realizar isso. O que Deus está fazendo ao salvar os homens? A gente às vezes não pensa nisso, né? Esse texto começa a tratar deste assunto. E esse trecho aqui, ele é um pivô. Você sabe o que é um pivô? Pivô é um mecanismo mecânico, né, uma redundância, né? É um elemento mecânico que liga duas porções, que liga 2 trechos, que faz uma ligação entre elementos. E esse texto é um texto que faz uma ligação entre elementos, um texto importantíssimo. Que ligação esse texto faz? E quais são os elementos que ele liga? Esse texto liga o início da epístola de Paulo aos Romanos e o final da epístola de Paulo aos Romanos. Ele liga os 2 primeiros blocos que Paulo expôs até aqui, capítulo 1 a 8 e capítulo 9 a 11, que falam sobre doutrina, sobre teologia, sobre ensino. São 2 blocos substanciais, comida grossa, com tutano, para pessoas amadurecerem na fé, né? Que falam sobre a doutrina de Deus, a teologia sagrada, a palavra do Evangelho. E o último bloco, que vai do capítulo 12 até o capítulo de número 16, fala de prática de vida cristã. À luz de toda essa teologia, à luz de todo esse Evangelho, como devemos nos conduzir, qual é a nossa prática, qual é a nossa conduta. É comum uma parte doutrinária nas epístolas de Paulo, uma parte de teologia e depois uma parte prática, tá? Com essa teologia que Paulo nos ensina, logo em seguida nós devemos pensar em como essa teologia, em como essa mensagem, como esse evangelho afeta a nossa vida prática. E eu quero te dizer uma coisa: na vida cristã, saber e ser são coisas inseparáveis. Isso é algo que nós vemos nas epístolas de Paulo. Observe as epístolas de Paulo: Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses. Ele começa com um bom conteúdo doutrinário, teológico, do Evangelho, e em seguida ele expõe como isso afeta a nossa conduta, como isso afeta a sua vida como um pai, como isso afeta a sua vida como um profissional, como isso deve afetar seu caráter, suas decisões.
E este texto aqui faz o pivô da ligação entre toda a teologia que nós vimos em Romanos, todo o evangelho exposto em Romanos, e a parte prática que seguirá então. Como eu disse, na vida cristã, saber e ser são inseparáveis. Você não sabe nada se este saber não está tornando você mais parecido com Cristo, e você não se tornará semelhante a Cristo se você não souber mais a respeito de suas palavras, pois são as palavras de Cristo que nos tornam semelhantes a Ele mesmo. Você não sabe nada do Evangelho se isso não está afetando a sua vida. E só há um jeito de sua vida ser afetada: quanto mais você sabe de Cristo, da sua palavra e do seu Evangelho. Porque é pela sua palavra que nós vamos nos tornando semelhantes a Ele mesmo. Deu para entender? Então nós temos um grosso bloco de mensagem teológica, bíblica, evangelho. Isso nós chamamos de ortodoxia, a boa doutrina. Já ouviu essa expressão, ortodoxia? A gente usa essa expressão fora do contexto secular, falando aqui da Bíblia, para fazer menção à doutrina certa, o correto evangelho, o que é a mensagem da palavra de Deus. Isso é ortodoxia. Então Paulo tem um bloco de ortodoxia, a mensagem do evangelho, a boa teologia, e um outro bloco de ortopraxia. É de botar no cabelo, pastor? Ortopraxia é a prática correta. Se nós temos a boa doutrina, nós teremos uma boa prática, uma boa conduta. O evangelho leva à alteração da vida. O evangelho promove transformação, não apenas de entendimento, mas de todo o caminho pelo qual nós seguimos na vida. Por isso que Paulo sempre trata de ortodoxia e depois ortopraxia. Palavras difíceis, pastor, vamos simplificar. Primeiro, Paulo trata da correta doutrina, o evangelho puro, a sagrada fé que nos foi legada pelos apóstolos, e depois ele trata de como isso afeta a nossa conduta, a nossa vida, o nosso dia a dia. Mas aqui ele põe um pivô para ligar essas duas coisas. Esse texto é um pivô, ele faz a ligação entre esses dois elementos. E ele nem é ortodoxia, nem ortopraxia, ele nem é uma correta doutrina, embora tenha doutrina, e a gente vai ver um pouco disso, e nem é sobre a correta prática. Ele é o quê? Só palavras difíceis hoje, né? Ortodoxia, ortopraxia. Mas você entendeu o que é ortodoxia? A doutrina certa, o ensino correto, o evangelho certo. Ortopraxia, a conduta de vida cristã correta. E Paulo termina aqui em doxologia. Ixi, pastor, agora eu vou embora. Está desistindo já que ele está fazendo a tradução em Libras, né? O que é doxologia, queridos? São palavras de adoração, é o louvor. Paulo liga esses dois blocos, a doutrina certa e a prática certa, com a doxologia. Ele transborda aqui. A mensagem que ele está pregando no evangelho o incendeia. E ele não tem outra coisa a fazer senão transbordar em doxologia, palavras de adoração a Deus, um louvor ao Altíssimo por causa desse evangelho que ele vem descrevendo até aqui. Paulo faz muitas vezes isso nas suas epístolas. Ele está pregando e de repente ele para descrever e para cantar um hino. Alguns hinos de autoria paulina nas epístolas de Paulo. E este é um dos tais. Este é um hino cujo autor é Paulo. Nós cantamos agora há pouco em duas versões, né? Ou melhor, duas reinterpretações de Paulo, né? Duas versões da música de Paulo. O Ministério de Louvor cantou um hino, a nossa querida amada evangelista Simone cantou um hino, e todos eles são de autoria paulina. Este é um louvor, um hino. Um hino está entre os dois blocos, e eu, se eu fosse o editor da Bíblia hoje, eu botaria esse trecho num capítulo só. Ele nem está ligado ao capítulo 11, nem está ligado ao capítulo de número 12. Ele, na verdade, é um capítulo à parte. Ele que faz o pivô. Eu colocaria ele no capítulo 12, e o próximo capítulo 12 seria o capítulo 13, tá? Bem, entendemos o que é então? Ele está ligando a correta doutrina que nos foi pregada,
Agora, há outro bloco que vai acontecer, a correta prática. E então Paulo transborda em louvor. À luz disso, eu quero ler com você então esse trecho. Abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 11, versos 33 a 36. E mantenha sua Bíblia aberta, porque nós retornaremos a esse texto, tá? O apóstolo Paulo nos diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Bem, eu quero me deter hoje, de uma forma geral, nesse trecho todo, mas atentando especificamente para essa primeira palavra que nós vemos aqui nesse trecho. A primeira palavra desse trecho é ó. O sermão hoje vai ser sobre ó, tá bom? Eu quero que você saiba tudo sobre ó, quando a gente acabar o sermão. O que esse ó tem a ver nesse trecho que Paulo está desenvolvendo? Depois eu desenvolverei o mais do texto. É claro que não será apenas sobre ó, mas ó, diga comigo, ó. Então, memorizou o texto bíblico, tá vendo que povo maravilhoso? Já memorizou? Memorizou o que eu queria pregar hoje, irmãos? Sim ou não? O que eu vou pregar hoje? Beleza, hoje eu vou pregar ó, tá? Nós temos esse trecho começando com algo que nós chamamos de interjeição. E aí eu vou ter de entrar um pouco na nossa língua. Fica comigo, tá bom? Fica comigo. Vou ter de entrar um pouco na nossa língua, e não apenas na nossa língua. A interjeição é um fenômeno da linguagem. Em todas as línguas nós encontramos interjeições, tá? E esse trecho começa com uma interjeição. Uma interjeição que expressa, e eu vou explicar por que ela expressa, admiração e espanto. Inclusive, o título desse sermão hoje é Admiração e Espanto, ok? Então vamos lá. Se você não lembra, talvez você não lembre, você estudou isso há muito tempo, como eu, né? Nós estudamos o que era interjeição há muito tempo atrás. As interjeições são expressões da nossa linguagem que expõem emoções, que expressam emoções, que falam de admiração, medo, de ira, de raiva, seja o que for, elas expressam emoções. E há interjeições que nós utilizamos na nossa linguagem falada, usamos na nossa linguagem escrita. Ó, é uma interjeição. Caramba, é uma interjeição. Não acredito, uma interjeição. São interjeições, estas palavras. Há interjeições que são apenas sons mesmo, há interjeições que são palavras, há interjeições que são locuções, a ligação de mais de uma palavra, né? Tem gente que fala, nossa, quase Nossa Senhora. Nossa Senhora é uma interjeição, certo? Deu para entender o que é uma interjeição? Ok. E aqui, Paulo inicia esse trecho com uma interjeição. Por acaso, em grego, é uma interjeição com uma letra que tem o som O, a letra ômega, a última letra do alfabeto grego. Paulo começa dizendo O. Em grego, vocês o ouviriam dizendo O, bem parecido com o nosso O. O som fechado, o som aberto, é a diferença, né? Só tem um pequeno detalhe, eu não concordo com essa tradução da letra O e um acento agudo. A tradução correta aqui é O e H. A gente tem essa interjeição em português quando nós falamos O, é um E seguido de H, é um O seguido de H, né? Lembra disso? Estão lembrando, irmãos? Está rememorizando? Legal, bacana, tá vendo? Aqui também a gente dá uma palhinha de português, né? De vez em quando. E por que eu não concordo com a letra O e o acento agudo que está no seu texto bíblico? Porque a letra O e acento agudo é o que a gente chama de interjeição vocativa. Ixi, pastor, vamos entrar em sintaxe mesmo? Tem certeza? Não, irmão, não vou entrar em sintaxe não, mas eu vou explicar rapidamente. Quando você diz a alguém, ó Pedro, eu preciso que você venha aqui. Essa é uma interjeição O
que está envolvendo um diálogo com alguém e geralmente a gente está chamando a atenção dessa outra pessoa, né? Ó, Tiago, por que você está dando trabalho desse jeito, menino? Você está se dirigindo ao menino e está usando essa interjeição. Nesse caso é um ó com acento agudo mesmo. É porque a gente chama de interjeição vocativa. Você está chamando alguém, dialogando com alguém, tá? E é o que você tem na sua Bíblia, né? Mas o correto na sua e na minha Bíblia era um ó com H. E por que eu estou falando disso? Vou explicar. Esse outro ó com H é o que nós podemos chamar de interjeição que expressa uma surpresa, uma admiração, tá, queridos? Essa não é uma interjeição de chamado quando você está dialogando com alguém. É uma interjeição que acontece quando nós estamos admirados, surpresos, e a gente vê algo e fala, ó, caramba, né? É diferente de uma conversa. Por isso que não é ó com acento agudo, é um ó com H. É o que Paulo está dizendo aqui. Paulo não está dizendo, ó, profundidade, vamos bater um papo aqui e conversar nós dois. Não, ele está falando, ó, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ele está admirado. Essa expressão que nós usamos quando dizemos ó, quando nós dizemos uau, caramba, é quando nós vemos algo que nos admira, que nos espanta. Eu me recordo de muitas vezes, não poucas vezes, quando eu servia a igreja lá no Paranoá, eu fazia uma viagem que geralmente estava ali perto do período do pôr do sol, indo ao Paranoá, morava longe de lá, né, uns 60 quilômetros longe do Paranoá, e geralmente eu pegava ali na estrada da Marinha o pôr do sol. Meus irmãos, tinha dias de muitos ós, eu parava para aplaudir os céus, eu via o sol se pondo, né, com beleza espantosa, o céu estava pintado com nuvens desenhadas de modos inimagináveis, e cores de fogo no céu e luz no céu. Eu olhava aquela pintura do céu e muitas vezes eu dizia, caramba, que coisa linda. Sabe quando a gente vê uma coisa linda e você fala, caramba. Quando você vê alguém fazendo algo extraordinário, você fala, uau. Eu vi um gol do Cristiano Ronaldo, né, para quem gosta de futebol. Eu lembro do dia, se não me engano foi 13 de março de 2018. Se não foi 13, foi 3. Ele jogando pela Inter não, pelo Real Madrid contra a Inter de Milão. Obrigado. Gente, um gol de bicicleta, o que foi aquilo? Deixa eu descrever para vocês. Ele estava, preste atenção, ele estava na pequena área e viu que ia receber um cruzamento e a bola chegaria ali próximo da marca do pênalti. Ele veio e saltou, irmãos, ele bateu a bola de bicicleta a 2,30 metros de altura, descolando o goleiro Buffon, fazendo um gol que vai ficar para a história. Eu olhei assim e falei, uau, que bom que eu estava aqui para ver isso, eu vi na hora que aconteceu. É mais ou menos isso, essa expressão, é claro que esse elemento é um elemento muito paupérrimo diante daquilo que Paulo está vendo, é um elemento muito pobre, né, diante daquilo que Paulo está vendo. Mas Paulo está como alguém que escalou uma grandiosa montanha, atravessando desfiladeiros, rompendo acima das nuvens, chegando ao pico nevado da montanha, onde o ar quase não existe, é rarefeito, e de lá de cima da montanha, depois de ter subido todos esses 11 capítulos, explicando o que é o Evangelho, ele olha para a imensidão que está debaixo de si, e tudo que ele pode enxergar dali, e lá de cima da montanha, Paulo começa com um uau. Deu para entender? Paulo começa com um uau. Meu espanto foi só visual, vendo Cristiano Ronaldo e vendo o sol, né? E o sol se pondo. Mas Paulo, ele tem profundas marcas na alma, porque ele está enxergando não apenas um pôr do sol bonito, não apenas uma arte plástica de alguém que é perito em algum esporte, mas ele está enxergando as profundezas do caráter e da soberania de Deus. É isso que Paulo está enxergando. Depois de ter descrito o Evangelho em 8 capítulos, depois de falar de um Deus soberano governando a pregação do Evangelho, ele está pasmado diante das profundezas do caráter e da soberania de Deus.
e ele não pode começar esse trecho senão com um grande uau. A admiração e o espanto de Paulo não foram causados por uma paisagem natural. A admiração e o espanto de Paulo foram causados por contemplar a Deus no Evangelho. Ele é como os discípulos que haviam subido com Jesus ao Monte da Transfiguração. O que você diria se você visse Cristo transfigurado? Uau! Ó! E é assim que Paulo começa. Deu para entender o caráter deste hino que nós temos aqui? Paulo começa admirado e espantado. E para que a gente possa então compreender um pouco mais dessa admiração e deste espanto de Paulo, eu quero fazer 3 perguntas sobre essa admiração e este espanto de Paulo, que nós podemos observar, tanto aqui, a resposta delas, tanto aqui quanto ao longo de todo o texto de Romanos que vimos. A primeira pergunta é: o que provocou a admiração e o espanto de Paulo? O que fez Paulo parar tudo para cantar, para se expressar admirado e espantado? A resposta é bem simples, aquilo que eu tenho dito desde o início, expondo essa epístola. Sobre o que é essa epístola? O Evangelho. O que fez Paulo ficar admirado e espantado? O Evangelho. E, sobretudo, o Deus revelado no Evangelho. O que Paulo nos mostrou até aqui, que possa ter lhe deixado ele próprio admirado? O Evangelho. O Evangelho que mostra um homem caído, irremediavelmente perdido, em atitude de rebeldia e rebelião contra Deus. O Evangelho revela que Deus foi desonrado e afrontado em sua santidade e em sua dignidade. Por quem? Por humanos rastejantes como nós, que não mereciam a atenção de Deus, que poderiam ser desfeitos apenas por um sopro de Deus. Deus nem precisaria se mover positivamente para nos destruir, bastava Ele abrir mão de sustentar a vida. Entende isso? O Evangelho fala de nós rebeldes, caídos, zombando de Deus e de sua glória e de sua honra, seres rastejantes, que se Deus simplesmente não olhasse mais para nós, a uma deixaríamos de existir. Mas o Evangelho também revela um Deus justo, um Deus que não deixa impune o pecado, diz o texto de Êxodo, capítulo 34, verso de número 7. Um Deus santo, cuja majestade e a glória destruiriam-nos se nós o víssemos sem as lentes que Ele poderia nos dar, sem que sua mão estivesse sobre nós. Nós, ao chegarmos um pouquinho perto do sol, seríamos desfeitos pela glória do sol. Nem conseguimos olhar o sol, apesar de estarmos a bilhões de quilômetros de distância. Imagine contemplarmos a Deus. Deus é santo. O Evangelho revela um Deus santo, um Deus que ao culpado não trata por inocente. O Evangelho trata de um Deus cuja ira santa está prestes a cair como espada afiada, como tempestade de saraiva, como meteoros de fogo contra todos os homens, porque todos os homens tripudiaram da glória de Deus. O Evangelho que fala de um Deus que se ira. E ao mesmo tempo, é engraçado que isso também está no Evangelho. Um Deus que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Olhe lá, Êxodo 34, 7. Estas duas coisas estão em Êxodo 34, 7. O quê? Ao culpado não tem por inocente. E ao mesmo tempo, no mesmo texto, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Paulo falou sobre isso, sobre esse Deus que pode ao mesmo tempo ser um Deus que não tem o pecado por inocente e que perdoa a iniquidade. Como isso pode acontecer?
Um Deus que ao mesmo tempo é um fogo que consome e ao mesmo tempo é uma graça que abraça e protege de sua própria ira. Como Paulo revelou isso nesse Evangelho de Romanos? Paulo nos mostra que em um ato, Deus revela ao mesmo tempo essa sua ira contra o pecado que afronta a sua santidade e o amor imensurável pelo qual ele alcança aquele que ele vai salvar. E Paulo nos mostra em Romanos o que, queridos? A cruz do Calvário. Ao mesmo tempo, Deus sendo justo, disse o apóstolo Paulo, e justificador daqueles que têm fé em Cristo. Na cruz, ao mesmo tempo, Deus é justo e justificador. Ele é justo na cruz porque ocorre na cruz a punição dos pecados daqueles que creem em Cristo. O pecado no Evangelho não é subestimado, não é ignorado, não é colocado para debaixo do tapete. A justiça de Deus no Evangelho não é cega. Ali na cruz, o Filho Santo de Deus sofre a ira de Deus contra o pecado. Mas ao mesmo tempo que Deus é justo, Ele é também o quê? Justificador daquele que tem fé em Cristo. Lá na cruz, nos é mostrado no Evangelho um Deus que ama e leva o seu amor às últimas consequências. Ele morre para salvar aqueles que Ele ama. E como Paulo reage, queridos, a isso? Isso faz ele admirar Deus. Deus se torna manifesto no Evangelho. Seu caráter, suas riquezas estão manifestas no Evangelho. Deus é revelado um Deus perfeitamente santo, cuja glória é terrível, e ao mesmo tempo um Deus amável, gracioso e bondoso, cujo amor excede ao amor de uma mãe. E Paulo ainda se espanta, porque nos capítulos 9 a 11, Paulo vê como Deus está governando a manifestação da sua glória, como Deus intentou fazer-se conhecido, como Deus quis mostrar quem Ele é, e nos dá um display, uma percepção, uma compreensão da sua natureza, de um modo que, se nós não tivéssemos passado pela queda e nem pela redenção, se Adão não houvesse caído, nós nunca conheceríamos a santidade de Deus como ela é revelada, e nós nunca conheceríamos o amor de Deus como ele é revelado. Deus está governando, a própria queda está nos planos eternos de Deus, e a redenção Ele a está conduzindo soberana e gloriosamente, como vimos nos capítulos 9 a 11 de Romanos. Deus, é isso que está espantando Paulo. O que está dando espanto e admiração a Paulo? Deus. O Evangelho é sobre Deus. Entende isso? O Evangelho é, acima de tudo, sobre Deus. Sobre o caráter santo, o caráter amoroso, a natureza, a santidade, a misericórdia de Deus. Paulo está admirado. E se você observar os versos 33 a 36, toda a admiração de Paulo é dirigida a quem? A salvação de Paulo? Não. A salvação é algo glorioso? É. Mas eu quero que você olhe para além da salvação, irmão. Eu quero que você entenda o que é a salvação. A salvação não é sobre você deixar de ir para o inferno. A salvação é sobre você contemplar a Deus e a sua glória. A salvação é sobre você reencontrar-se com Deus e saber quem Ele é e admirá-lo. Não é à toa que Paulo, quando termina este glorioso bloco, ele não termina dizendo: ó profundidade da salvação da qual eu fui objeto. Isso é algo grandioso, com certeza. É algo lindo e admirável. E é algo sobre o que nós devemos cantar. Mas a admiração e o espanto de Paulo não estão sobre a salvação em si, mas estão sobre o Deus que esta salvação revela. Entende isso?
é sobre Deus, a salvação é sobre Deus, é sobre você conhecer a Deus, é sobre você admirar a Deus, é sobre a revelação da natureza de Deus, é para que nós o vejamos, o contemplemos e nos admiremos de quem Ele é. Entendeu? Uma correta admiração de Deus só é possível pela Escritura, pelo Evangelho da Escritura. Você só se aprenderá admirando a Deus, contemplando a sua glória como um menino olhando para o oceano imenso pela primeira vez. Você só fará isso quando você descobrir a riqueza de Deus revelada no Evangelho. O Evangelho é sobre Deus. É interessante que nós somos tendentes, a fazer que o mundo gire em torno de nós. Desde que caímos em Adão, pensamos que tudo é de nós, por nós e para nós. Mas perceba o que Paulo disse sobre tudo o que ele falou agora há pouco. A respeito de quem é a salvação? De Deus. Por meio de quem veio a salvação? Por Deus. E para quem é, de modo último, a nossa salvação? Para a glória de Deus. Entende isso? Irmão, você precisa começar a entender o Evangelho. Você precisa começar a admirar esse Deus que é revelado no Evangelho. E esta pergunta que fiz aqui ao texto, o que provocou admiração e espanto em Paulo, a resposta é: o que provocou essa admiração e esse espanto em Paulo foi o Evangelho. Foi o Deus revelado no Evangelho. Deixa eu te dizer uma coisa. A nossa fé é sobre doutrina, sim. É sobre ensino, sim. Não é à toa que ela está registrada em um livro. E o cristão precisa conhecer profundamente a Escritura, até para dar testemunho da sua fé. Mas essa fé que é compreendida na Escritura, ela só será corretamente compreendida se ela se desdobrar num livro de teologia sistemática, num livro de teologia do Novo Testamento, num livro de seitas, heresias. Não, a gente precisa dessas coisas também. Mas se ela se desdobrar em admiração e espanto, o crente que descobriu o Evangelho é alguém que está admirado e espantado. Como pode eu não ser consumido pela glória de Deus? Eu mereci o juízo de Deus. Que Deus é este? Se fosse eu já tinha destruído tudo há muito tempo. Como pode haver um Deus que sabe ser justo e amar ao mesmo tempo e não perder nenhum brilho de sua glória e de sua santidade ao salvar um miserável pecador como eu? Como pode? Como pode Deus ser assim como Ele é? Compreender corretamente o Evangelho transbordará em admiração, queridos, em louvor, em gratidão para a glória de Deus. Você precisa, meu irmão, ser encharcado do Evangelho. Você precisa estudar o Evangelho. Você precisa compreender o Evangelho. E você saberá que você compreendeu corretamente o Evangelho quando o Evangelho incendiar a sua alma. Quando você sentir prazer em se colocar diante de Deus admirado por quem Ele é, pela beleza que Ele emana. Entende isso? Por quê? Por quê? O que provocou admiração e espanto em Paulo? O Evangelho. Todo cristão, ele tem de experimentar essa admiração e espanto. E para isso, pelo amor de Deus, meu irmão, se encharque do Evangelho. Amém? A outra pergunta que eu quero fazer a esse texto é: como Paulo expressa essa admiração e espanto? É fácil, irmãos. Qual foi o texto que você memorizou hoje? Paulo expressa sua admiração e espanto com só que não foi assim do seu jeito. Paulo faz assim. E ele começa:
Oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem a ele deu primeiro, para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo diz Paulo expressa sua admiração, queridos, Paulo expressa sua admiração com um canto, um louvor, uma adoração, um hino que é decorrente da sua compreensão do Evangelho. Uma mente iluminada pelo Evangelho transborda de louvor, de canto, de adoração. Não há outra reação possível se realmente você compreendeu, se realmente você recebeu revelação, se realmente você foi iluminado, queridos. A primeira coisa que alguém que vê a beleza de Deus faz é admirar-se e cantar, e adorar, e celebrar, e dizer: que profundeza, que beleza. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus é arte. Deus é a beleza da qual todas as demais belezas são pequena representação. Deus é essa beleza que transcende a nossa capacidade de capturar, mas a gente sabe que tem coisas ali muito mais excelentes do que os nossos olhos podem ver, nossos ouvidos podem ouvir, nosso coração possa sentir. E quando você contempla a beleza última de Deus revelada no Evangelho, você canta, você louva, você adora, e você percebe que você foi feito para isso, que você existe para isso. Para que você existe? Para a glória dEle, para o louvor dEle. Quando você vê a glória de Deus no Evangelho, e você transborda em admiração e em espanto, e dos seus lábios profusos cantos são como cachoeiras que se derramam, você percebe: é para isso que eu nasci, para a glória de Deus. O Evangelho revela a beleza de Deus, e a beleza de Deus é revelada não apenas para que nós preguemos sermões, para que nós escrevamos teologia sistemática, para que nós escrevamos revistas e livros para a escola dominical. Acima de tudo, a beleza de Deus, ela é revelada para que ela seja cantada por lábios e mentes que viram a beleza de Deus no Evangelho. É interessante que Paulo sempre transborda em louvores em suas epístolas, meus irmãos, e não apenas em suas epístolas. Mesmo nos momentos mais difíceis, em prisões, ele transborda em louvores. Ouvimos de Paulo preso, chicoteado, amarrado de costas. Eu não sei se você sabe, o texto bíblico não conta, mas a prisão em que Paulo esteve era uma prisão na qual, depois de chicoteado, o camarada ele era preso com as mãos e os pés amarrados numa estrutura e com as costas que foram recentemente laceradas, machucadas, feridas, arrastando no chão. E qualquer movimento que ele fazia com que suas costas arrastassem no chão. E o que Paulo está fazendo meia-noite? Feche seus olhos. Olha o que Paulo está fazendo meia-noite. Profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É isso que Paulo está fazendo meia-noite, irmãos, com as costas feridas e laceradas. Por quê? Porque as circunstâncias eram favoráveis a Paulo? Porque Deus ia fazer Paulo bem-sucedido em todas as situações? Não! Só pode cantar no meio dessa aflição quem viu a Deus através do Evangelho, quem viu a beleza de Deus e a beleza do Evangelho, que revela um Deus santo e um Deus lindo,
ao mesmo tempo. Entende? Queridos, ver o Evangelho inevitavelmente nos levará a transbordar em adoração. Há um quadro disso em Apocalipse, capítulo de número 5. O livro de Apocalipse é um texto de imagens plásticas que falam sobre o Evangelho. E nesse trecho aqui especificamente, fala espetacularmente sobre o leão que se fez cordeiro morto por causa do pecado dos homens. E por isso, ele é adorado e louvado. O que está acontecendo aqui no capítulo 5? Eu não vou ler todo o trecho, é um trecho muito grande. Mas para que você entenda o que está acontecendo, existia um rolo selado por dentro e por fora, com 7 selos. E pelo que nós vemos no desenrolar deste rolo ao longo do livro, esse rolo é a história dos homens, é o destino da humanidade. E ninguém foi achado digno de dar curso ao destino da humanidade, de fazer com que os planos e projetos de Deus se realizassem cabalmente. E quando se pergunta sobre alguém para ler e abrir o livro, não há ninguém achado em cima dos céus, na terra e embaixo da terra. E João começa a chorar. E alguém diz para ele: não chore, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele pode abrir esse rolo. E quando ele olha, ele não vê um leão. Quando ele olha, ele vê quem? Um cordeiro, que havia sido como se houvesse sido morto. Provavelmente um cordeiro ainda sangrando. E o que acontece depois que ele vê isso? Isso aqui é uma parábola visual do Evangelho. O leão, Deus que é rei, Senhor de tudo, se faz um cordeiro, se entrega à morte. Não apenas para salvar os homens, mas para mostrar que ele está governando e capitaneando toda a história. E ele toma a história nas mãos e diz: a história é minha, eu a realizo. E qual é a reação dos 24 anciãos, dos 4 seres viventes que estão ao redor do trono? Eles cantam. E eles cantam o que está escrito no verso 9, dizendo: tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua e povo e nação, e tu os constituíste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão na terra. Eu gostaria de cantar isso aqui, mas não vou conseguir, tá? Mas imagina eles cantando, tá bom? Depois que os 4 seres viventes, os 24 anciãos cantaram isso, meus irmãos, imagine a multidão dos exércitos dos céus, de todos os anjos que Deus criou. Eles se juntaram aos 24 anciãos e aos 4 seres viventes. E eles cantaram o quê? Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. E depois que todos os seres celestiais, os 24 anciãos e os 4 seres viventes cantaram, sabe quem se juntou a eles? Toda criatura existente no céu, na terra e debaixo da terra, e tudo que neles há. Toda criatura, irmãos, árvores, cedros, alfaces, micróbios, montanhas, cachoeiras, os homens, as plantas, os animais, tudo se juntou para cantar o quê? Aquele que está assentado no trono, e ao Cordeiro sejam louvor e honra e glória e poder para sempre. E os 4 seres viventes disseram amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram. Por que eles se prostraram e adoraram? Por causa do Cordeiro que foi morto e reviveu. E é digno de governar a história, o mundo, o tempo, tudo. O Evangelho é sobre um Deus soberano, sobre todas as coisas, que governa tudo. Como nós não cantaríamos a esse Deus de nossa alma inflamada pela sua palavra, queridos? Por isso, a resposta correta ao Evangelho é essa adoração, esse canto, essa celebração, esse louvor ao Deus que é vivo e merece tudo isto. E quais são, por último, as consequências dessa admiração e desse espanto?
as consequências dessa admiração e desse espanto de Paulo aqui, Paulo olhou para todo o evangelho, contemplou a beleza da glória de Deus, ele a canta. E quais são as consequências desse canto? As consequências desse canto são uma vida transformada. É o que ele vai nos falar dos capítulos 12 a 16. Eu estou doido para chegar no capítulo 12, irmãos, eu amo o capítulo 12 de Romanos. E ali Paulo vai nos mostrar como o evangelho, esse evangelho do qual nós contemplamos a glória de Deus, ele promove, ele provoca, ele produz em nós uma vida diferente, uma conduta diferente. Se antes a carne nos dominava, agora o Espírito nos inclina às coisas de Deus. Qual é a consequência dessa admiração e espanto? Uma vida transformada, meus irmãos, é o que nós veremos dos capítulos 12 a 16. A admiração transforma, uma conduta que honra a Deus e serve aos homens, àqueles que Deus ama. É isso que essa admiração provoca, uma jornada de vida de consagração e de entrega. Essa compreensão do evangelho e esse transbordar do evangelho em admiração, espanto e louvor gera em nós o desejo de sermos discípulos de Jesus e amá-lo e servi-lo com tudo o que nós temos. Por que há tanta fraqueza? Por que nós vemos tantos tropeços? Por que há tanta há tanta debilidade espiritual? Porque há tantos cristãos raquíticos, como crianças que não vêem alimento há semanas. Por quê, queridos? Por que não acontece toda essa transformação que Paulo vai descrever a partir do capítulo de número 12? Porque não se compreende o evangelho, porque se tem sido negligente em conhecer a palavra que transforma, porque se tem sido negligente a se submeter à palavra que ordena que nós vivamos como discípulos. Queridos, quem admira, quem se espanta, quem canta, se entrega, ele se derrama, ele já não é mais dele, ele compreendeu quem Deus é, só não resta mais nada a ele senão a entrega. E por que há tantas pessoas que, embora declarando-se cristãos, apresentam-se com tanta falha na sua jornada espiritual? É só olhar tudo que nós vimos até aqui. O que tem faltado até aqui? O que Paulo revela para que os cristãos possam ser transformados? O evangelho, irmãos. Nada além, nada aquém, nada mais, nada menos que o próprio evangelho. Por isso, queridos, é importante você encharcar-se do evangelho. A jornada da vida cristã, para que nós passemos por esta admiração, vejamos a glória de Deus e nos sintamos perplexos em admiração diante de Deus. Ela passa inevitavelmente pelo encharcar-se do evangelho. Eu tenho dito aqui, eu quero reprisar isso hoje, eu quero reforçar, eu quero destacar, eu quero fazer que você guarde isso na sua alma. O quê? Meu amado irmão, a única coisa que pode fazer você continuar a ser transformado à imagem de Cristo, foi para isso que Deus te chamou, para você ser a imagem de Cristo. A única coisa que realiza isso em nós, sabe o que é? É a palavra de Deus, meus amados irmãos. Ela é um instrumento de Deus. Deus criou o mundo pela sua palavra, e Ele nos deu a sua palavra, para por meio dela nós irmos nos tornando a imagem de Cristo. E eu tenho falado aqui especialmente que há algumas esferas desse alcance da palavra de Deus às nossas vidas. E diga para mim como está, ou melhor, diga para você mesmo como está a sua vida nesse alcance da palavra de vida, da palavra de Deus a você, e você saberá reconhecer qual é a razão pela qual talvez você se encontre em fraqueza. Houve uma pesquisa feita por um instituto de pesquisa cristão americano, já há alguns anos, obviamente feito nos Estados Unidos, e eles fizeram a seguinte mensuração.
aquelas perguntas habituais, né? Quantas vezes você lê, estuda a palavra de Deus por semana? E aquela outra pergunta, como é que você se sente espiritualmente? Não tem gente que vive dizendo o seguinte: ora por mim, ora pela minha vida espiritual. Não estou dizendo que você não deva pedir esse tipo de oração não, tá? Mas o que está por trás desse tipo de pedido? Ora pela minha vida espiritual. Eu estou me sentindo fraco, debilitado, eu estou sem confiança em Deus, eu estou sentindo que eu vou ceder ao pecado, pastor. Eu estou sentindo que eu não vou dar conta dessas tentações. Eu estou entendendo que os problemas que estão me cercando parecem muito maiores desse Deus que diz que governa todas as coisas. Parece que Deus está longe de mim, pastor. É o que está por trás desse pedido de oração. Ora por mim. E a pergunta nessa pesquisa era: você se sente fortalecido espiritualmente? E olha a diferença brutal que aconteceu ali. Entre cristãos que não tinham uma convivência diária com a palavra de Deus, de pelo menos 4 vezes na semana, quem não tinha menos de 4 vezes, eram pessoas que quase em sua totalidade diziam que se sentiam fracos espiritualmente. E aqueles que liam mais, estudavam a palavra de Deus mais de 4 vezes na semana, quase a totalidade se disseram vigorosos espiritualmente. É só ler a Bíblia, pastor? Não. O ministério da palavra de Deus é mais do que a sua disciplina privada na Bíblia. O ministério da palavra de Deus, a igreja, compreende a sua disciplina privada com a Bíblia. É claro que você continuará fraco e fraquejando. É claro que você continuará debilitado e cedendo ao pecado, se você não tem uma disciplina de estar diante de Deus no início do seu dia, a primeira coisa do seu dia. Pelo amor de Deus, meu irmão, por amor à sua alma, busque a Deus ao nascer do dia. Eu tenho certeza que se mudarem sua rotina de trabalho, para você a semana que vem começar a trabalhar 1 hora mais cedo, você vai acordar 1 hora mais cedo. Vai ou não vai? Você vai chegar 1 hora atrasado no trabalho? Não vai. Você vai deixar a sua empresa abrir 1 hora atrasada? Não vai. E porque, pelo amor de Deus, você não acorda meia hora mais cedo para começar suas disciplinas espirituais diante de Deus, para se colocar diante de Deus e da sua palavra? É claro que você continuará fraco, debilitado, se você não tiver uma disciplina pessoal na palavra de Deus e na oração. A outra coisa importante, a palavra de Deus no lar. A nossa casa é a casa da palavra de Deus. Nosso lar deve habitar a palavra de Deus. Há mandamentos e muitos mandamentos da Sagrada Escritura para que a palavra de Deus habite em nosso lar abundantemente. Meu irmão, inicie um tempo de abrir a Escritura com a sua esposa. Você não tem filhos? Você e a sua esposa. Você tem filhos? Você e seus filhos e a sua esposa. Meditem na palavra de Deus, cantem a Deus em suas casas, deem graças a Deus em suas mesas, orem ao Senhor como família. A palavra de Deus precisa habitar poderosamente em nossa disciplina privada, mas ela também precisa habitar na nossa disciplina familiar. Acabou, pastor, aí eu já estou bem? Não. O Senhor Deus deu à igreja uma liderança pela qual Ele próprio expõe a sua palavra, como palavra reveladora à sua igreja, para que a sua igreja discirna a sua palavra e caminhe em uma só direção. A igreja de Deus reunida é sobretudo a igreja de Deus, diante de Deus, para ouvir a sua palavra. Isso quer dizer a palavra eclesia, igreja. Não tenho tempo para explicar mais detalhadamente aqui, né? Acredita em mim, não estou te enrolando não, tá bom? Depois eu te explico por grego, por hebraico, por Bíblia. Mas a palavra de Deus quer dizer o povo de Deus reunido diante de Deus para ouvir a sua palavra. Há cristãos que trocam um jogo de futebol, há cristãos que trocam qualquer outra coisa, ao invés desse tempo diante da palavra. Há cristãos que trocam, pasmem-se, Big Brother Brasil. É claro que você continuará cambaleando e fraquejando. É claro que você não se espantará da glória de Deus. Você não tem visto a glória de Deus.
Você não tem ouvido falar da glória de Deus, você não tem se encharcado da glória de Deus. E além deste tempo, onde a igreja está reunida como grande assembleia para ouvir a palavra de Deus, há uma outra jornada pela palavra de Deus indispensável, o discipulado, onde você tem um currículo para estudar e compreender toda a fé, onde você tem pessoas caminhando com você para te corrigir pessoalmente nas questões que dizem respeito à palavra de Deus e que você não percebe. É ou não é verdade que muitas vezes você senta aí no banco e diz: caramba, esse sermão é para o irmão aqui, se ele ouvir, Senhor, ajuda que esse irmão receba essa palavra hoje, pastor, Senhor. Você não ora assim muitas vezes? Mas o discipulado ajuda que nós recebamos a palavra para nós, em nós, nos confrontando pessoalmente, como Jesus fez com seus discípulos. Sim, meus amados irmãos, a consequência deste evangelho que nós ouvimos, dessa admiração que se desdobra sobre nós, e nós cantamos em adoração a Deus, a consequência dessa admiração é transformação. E se você tem estado encharcado da palavra de Deus, você sabe o que essa transformação faz, meus irmãos. Deixe-se, pelo amor de Deus, ser encharcado da palavra de Deus. Nós temos buscado aqui conduzir essa igreja aos cultos familiares, conduzir você à oração pessoal, conduzir você ao discipulado. E quando nós estamos juntos aqui, expor a palavra de Deus, se permita ser exposto à palavra de Deus em todas essas esferas. E sabe o que vai acontecer com você? Tem gente que chega às vezes na assembleia da igreja reunida, né? E diz: nossa, que culto chato, que oração fria, que louvor sem graça. E o outro está: ah, meu Deus, como o Senhor é Deus, lindo, glorioso. Qual a diferença entre um e outro? É o culto? Não é o culto. O problema não está no culto. O problema está em você compreender o evangelho. Meu irmão, pelo amor de Deus, ame o evangelho, compreenda o evangelho, admire isso do evangelho. Volta lá, só tem 60 sermões. Dá para você voltar e ouvir 1, 2, 3 vezes cada sermão. Deleite-se no evangelho, compreenda. Se vocês não fazem ideia de, eu não sei dizer quantas centenas de vezes eu já li a Epístola de Paulo aos Romanos, quantas quase centenas de livros sobre Romanos eu já li também, e eu não canso de me admirar. Então vá lá 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e se deleite, e se desdobre em canção, em adoração, em admiração pelo seu Deus. Amém, queridos? Essa transformação de que estamos falando, olha, deixa eu te dizer uma coisa: toda transformação que não é produzida pelo evangelho, ela é uma transformação externa meramente, é uma transformação frágil, é uma transformação aparente. Por isso que há muitas pessoas que chegam ao evangelho, talvez até tenham compreendido, mas um relance só, não a glória, um relance só, não a fulgurez. Ixi, deixa eu achar uma palavra aqui, irmãos. Não o brilho incandescente de Deus se revelando. Você talvez só tenha visto de relance a Deus e disse: tá bom, vou seguir a Deus. Mas você não continuou prosseguindo e compreender o evangelho. E por você não perceber a beleza do evangelho, talvez até você tenha se sujeitado a algumas mudanças externas. Mas essas mudanças externas duram pouco tempo, são frágeis. A mudança que vem por compreender o evangelho, por admirar a beleza de Deus, essa é uma mudança que transforma, irmão. Quando você está ouvindo o evangelho vem ao seu encontro como espada aguda de 2 gumes, a penetrar, repartindo alma e espírito, juntas e medulas. Não tem outra coisa a ser feita senão a render-se, entregar-se e estar diante de Deus em transformação. Por isso você precisa ouvir o evangelho. Meu irmão, quero dizer por fim, deslumbre-se com o evangelho. Conheça e prossiga em conhecer o seu Senhor. A beleza do evangelho, da glória de Deus, revelada na cruz do Calvário, ela é tão extraordinária que nós a cantaremos em cantos inumeráveis pela eternidade. Há muita coisa que você precisa compreender do evangelho.
E nós falaremos um pouco mais sobre o que Paulo admira e ele vê da beleza e da glória de Deus nos próximos textos. Mas daqui eu quero que você saia hoje, pelo menos, com essa intenção, esse entendimento de que você precisa admirar e espantar-se, dizer: caramba, Deus é Deus. Coloque-se em pé. Você tem visto Deus no Evangelho? Você tem reconhecido esse Deus que é luz, que consome, a glória que consome, a santidade que não muda? Você tem visto também no Evangelho esse Deus que ama profundamente e que salva pecadores, que Ele chama para si? Então se admire, meu irmão, pelo amor de Deus, se admire desse Deus. Que isso transborde em canto para você. E que esse canto redunde numa vida transformada, dia a dia, para a glória de Deus, conforme a imagem de Cristo. Amém? Curve sua cabeça. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Obrigado, Senhor, porque em alguma medida o Senhor nos tem permitido ver a Tua face revelada em Cristo, pela iluminação do Teu Santo Espírito no Evangelho. Obrigado porque éramos cegos e não víamos. Nossas músicas, os nossos cantos falavam de belezas corruptas. Nós nos admirávamos de pequenas coisas deste mundo, até que nós vimos a beleza de Deus no Evangelho. Obrigado por vê-la. Obrigado por essa beleza que faz o nosso coração transbordar, a nossa alma se aquecer, e nós entendemos para que existimos. Existimos para a Tua glória, Senhor. Permita que nós, o Teu povo, sejamos diariamente, constantemente, ininterruptamente impactados pela Tua palavra e o Teu Evangelho. Que nós possamos iniciar o nosso dia diante da Tua palavra e da beleza que há em Cristo. Que nossas casas cantem o louvor da Tua glória. Que nós amemos estar junto do Teu povo, para dizer que de Ti, por Ti e para Ti são todas as coisas, e que assim nós possamos, como Paulo, admirar, espantados. Obrigado por ver, ainda que de um modo não pleno, mas nós já vemos, e um dia veremos como o Senhor é, e o contemplaremos como somos contemplados. Te damos graça pela beleza da Tua face, revelada por meio de Cristo Jesus. Aplauda ao Senhor, querido.